Rollcast. Viajar al mundo. Travel the world. Viaje o mundo direto da sua casa. Boa noite, eu estou aqui com a Elis para o primeiro episódio do nosso podcast Wordcast. O nome dela é Elis Crepaldi, ela mora nos Estados Unidos hoje e a gente vai falar um pouco sobre as eleições americanas, sobre como foi todo esse processo durante esse ano, como funciona esse processo que a gente, na verdade, aqui no Brasil não consegue entender muito bem, que é esse sistema de votação lá dos Estados Unidos. Elis, pode se apresentar para a gente saber um pouco mais da sua história, do que você faz aí, por que você está aí, enfim. Oi, pessoal, meu nome é Elis, eu tenho 26 anos, sou formada em Direito, eu pratiquei a advocacia por 1 ano e eu fiquei bastante frustrada com a profissão e tentei procurar outras alternativas do que eu poderia seguir carreira, enfim, acabei dando aula de inglês e dentro desse compilado de acontecimentos e emoções, enfim, eu acabei decidindo por entrar em um programa de intercâmbio e vir para os Estados Unidos com essa agência que monitora e produz esse intercâmbio chamado Au Pair. Então, eu sou uma Au Pair aqui nos Estados Unidos, eu moro com uma família americana, já vou completar 2 anos em janeiro. Nossa, tudo isso. Sim, passou muito rápido, inclusive. E o que eu sinto que eu tenho propriedade para falar a respeito disso é mais direcionado assim para o contexto que eu estou vivendo, tipo, o que eu estou enxergando aqui, porque eu estou totalmente 100% inserida na cultura americana. Mas é basicamente isso. Eu sou uma au pair, eu vivo nessa casa dessa família americana, a gente tem uma relação muito boa, eles são ótimos para mim, me fornecem toda a estrutura que eu preciso, e eu estou inserida nesse contexto da cultura americana, o que eu acho que vai ser interessante, tipo, a visão que eu posso trazer a esse episódio para a gente falar sobre isso. Elis, você mora em que estado aí? Eu moro no Texas, eu moro numa área suburbana, então eu moro numa cidade bem pequenininha. Uhum. E ele é muito espalhado. Então, assim, tem várias cidadezinhas, uma do lado da outra, e aí você tem, tipo, as grandes metrópoles, e daí as pequenas cidades em volta dessas grandes metrópoles. A grande metrópole que eu moro, que tipo, fica mais perto de onde eu moro, é Dallas. Então, eu moro perto de Dallas, mas eu moro em Decatur. E aí, no Texas, o que você sentiu dessa questão da eleição? Aí, quem ganhou? Então, na verdade, assim, o Texas ele é conhecido por ser um estado bastante conservador, por não ter tanto essa questão de... não ter esse incentivo de ser mais progressista. Então, as pessoas, elas gostam dessa coisa mais... ficar no lugar que elas estão, entendeu? O estado majoritariamente votou para os republicanos, para o Trump, no caso, o candidato dos republicanos. Só que, assim, na verdade, as grandes cidades, elas votaram azul para os democratas. E as pequenas cidades, as cidades do interior, que são mais conhecidas como... que têm essa cultura mais conservadora, votaram para o Trump. Eu senti, assim, poucas pessoas se manifestaram nesse sentido, porque é uma coisa que já está implícita. Ah, beleza, vamos votar no Trump, porque ele é o candidato republicano, ele é o candidato que vai manter a cultura americana que eles falam, né? A política, que é um assunto muito delicado. Esse ano eu senti que ficou bastante polarizado, como ficou da última vez no Brasil, só que, assim, foi uma coisa absurda. As pessoas, elas não estavam conseguindo conversar, elas não estavam conseguindo discutir amigavelmente, era um contra o outro, não tinha espaço para debate. Tanto é que eu tive várias conversas com os meus hosts aqui, que eu chamo eles de host parents. Eles me explicaram que, basicamente, eles estão tentando manter essa cultura que eles acreditam que é o que fez os Estados Unidos ser essa potência econômica que ele é hoje. Make America Great Again.
Exatamente. É bem delicado, inclusive para mim, né, que sou uma imigrante, morando numa casa de republicanos, mas eu consegui estabelecer uma conversa amigável, se eu busquei entender a visão deles e deixei muito claro os aspectos que eu não concordava. Mas é claro, tudo com muito respeito, porque no final das contas, eu sou uma imigrante, eu sei o meu lugar, eu sei o meu espaço. Eu não gostaria que um americano fosse para o Brasil e ficasse falando da política, ficasse falando do contexto social, ficasse falando o que deve ou não ser melhorado. Eu não gostaria que fizessem isso com o Brasil, eu não faço isso aqui com os nativos dos Estados Unidos. Você, quando você foi para aí, você já entendia como funcionava essa questão dessa polarização e como funcionava o sistema de votação americano? Porque, assim, esse sistema, ele é muito complicado para um brasileiro, que é tão fácil para o brasileiro votar, que lá a gente acha muito complicado. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha a menor noção de como funcionava. Eu sabia que era um sistema diferenciado do Brasil, porque a gente tem o voto popular, né? Quem recebe mais votos ganha, é bem mais simplificado. E que, na verdade, aqui o sistema é muito complexo, tanto é que os americanos mesmo, eles ficam confusos. Então, é muito engraçado. Eu perguntando para eles e eles, tipo, peraí que eu tenho que pesquisar isso aqui no celular, porque eu não tenho certeza. Tipo, como que você não sabe, cara? O seu país. Então, assim, o sistema eleitoral daqui, ele é por votos do colegiado. Então, assim, são 538 votos colegiados, tá? No total. Que representam os Estados Unidos inteiro. Então, é por votos. Então, como que funciona? Para um candidato ser eleito, ele tem que atingir a marca de 270 desses 538 votos, tá? Então, um candidato alcançou esses 270, ele vai ser eleito o novo presidente. Por exemplo, a Califórnia, 55 votos. O Texas, 38. Por que esses são os estados que têm o maior número de votos? Porque são os estados mais populosos. E tem estados como Vermont, Delaware, que representam 3 desses votos. 3 de novembro é o dia das eleições, as pessoas vão votar, só que elas não votam diretamente para o candidato de cada partido, elas votam para o representante desse estado, entendeu? Uhum. E como que esse representante é escolhido? Eles escolhem uma pessoa relevante na política. Esse sistema, na verdade, ele foi criado para garantir que cada estado tenha um impacto relevante nas eleições. Porque, por exemplo, assim, ó, se fosse por voto popular, aqui nos Estados Unidos, o candidato só teria que fazer campanha na Califórnia, no Texas, Illinois, Flórida, e pronto, estava garantida a campanha dele, entendeu? E outros estados ficariam esquecidos, tipo, eles nem fariam campanha nesses outros estados. Dia 8 de dezembro é o prazo para que todos os estados contem o voto deles. Agora me diz assim, essa contagem que é até 18 de dezembro, é essa contagem que foi feita até o dia 7, sei lá? O 8 de dezembro é a data que é o prazo que os estados têm para contar os votos da população. Entendeu? Sim. Mas assim, esse voto não foi levado ao Congresso ainda, exato, né? O voto vai ser levado ao Congresso no dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro, os membros do colegiado eleitoral lançam os votos. A margem de erro é muito grande, assim, porque dá a impressão, inclusive tem várias pessoas que falam aqui abertamente sobre isso, que parece que o voto delas não conta, parece que não faz a diferença, entendeu? E aí, na casa que você está morando, eles votaram, né? Porque o voto não é obrigatório. Eles votaram, os seus hosts? Votaram, mas foi a primeira vez que eles votaram. Nossa. Eles me confidenciaram isso, muito louco, né? Chocada. E daí, assim, Maiane, eu acho interessante, inclusive, você explicar para as pessoas, a gente explicar para as pessoas, no caso, que a comoção, o contexto social, ele determinou essa eleição, o resultado dessa eleição. Completamente, porque as pessoas não tinham o menor interesse em política antes, as pessoas não tinham, elas não tinham, teve uma comoção social tão grande que as pessoas se obrigaram a ir votar, entendeu? E o que aconteceu? Com toda a questão Covid, a negligência do Trump, né, nesse tempo de mandato dele, principalmente depois do Covid, a forma como ele foi irresponsável
em lidar com a doença. Enfim, teve toda a questão do Black Lives Matter, toda aquela comoção. O movimento tomou uma proporção muito grande, inclusive mundial. Eu sinto que parece que assim, já tiveram outras situações mais graves aí nos Estados Unidos, mas essa do George Floyd, ela foi assim muito decisiva, né? Não é que ela foi assim a mais tensa que aconteceu. Então, foi determinante. O que começou a acontecer? O Partido Democrata, ele declarou abertamente que ele era totalmente a favor do movimento Black Lives Matter. Ele colocou na agenda dele políticas mais humanas, sabe? Que mais progressistas, mais liberais, principalmente imigrantes, questão de imigrantes, população afro-americana, que é muito negligenciada aqui no país ainda, porque esse é um assunto totalmente, assim, à parte, mas que tem tudo a ver com as eleições, só que a forma como o racismo, ele acontece aqui, eu sinto, assim, que, tipo, a tensão racial aqui é muito maior do que no Brasil. Só que eu não sou uma pessoa negra para, claro, poder falar sobre isso. Eu não tenho, né? Eu não vivenciei as experiências do que uma pessoa negra no Brasil passa, falar com propriedade que, nossa, o racismo aqui, a tensão racial é muito maior aqui. Mas eu sinto que é um tabu tão... É uma coisa, uma palavra a gente não pode falar, entendeu? É um assunto que não se toca. É tensão racial mesmo, você sente ela, independente de onde você estiver, assim, tipo, lugares públicos, encontro de família, tipo, qualquer lugar, você vê a segregação mesmo, porque o preto não se junta com o branco. Você acha que isso, assim, vai mudar esse contexto agora? Porque as pessoas não são obrigadas a votar lá, então antes elas cagavam, agora houve toda essa revolução e os partidos e os republicanos foram em contrapartida. Você acha que isso vai mudar esse hábito, que a partir de agora as pessoas vão começar a votar mais? Eu acho que o contexto teve bastante peso para incentivar as pessoas a irem votar, mas eu acho que com a nova geração de eleitores que surgiu, porque quem votou no Biden foi o pessoal mais novo, foi essa geração nova de pessoas que está vindo, que está se envolvendo com a política, sabe? Porque as pessoas mais velhas, elas não votam, elas não têm esse costume. O que você acha que vai mudar agora, então, nesse mandato do Biden? O Trump, ele foi bastante criticado por negligenciar várias situações, vários problemas dos Estados Unidos que precisavam de uma atenção do governo, sabe? Como, por exemplo, a quantidade de imigrante ilegal que tem nesse país. É absurdo. O que ele fez? Ele dificultou a entrada de pessoas no papel. Entendeu? Ele dificultou o máximo que ele pode dificultar. Só piorou a situação, então. Exatamente. Mas eu acredito que a agenda do Biden deu bastante atenção. Ele tem bastante projetos para trazer, na verdade, legalizar esses imigrantes que já estão aqui no país e facilitar o processo para quem quer entrar. Ele quer incentivar a imigração das pessoas para os Estados Unidos, entendeu? Para os estrangeiros virem para cá. Eu acredito também que vai ter uma grande mudança no sistema de saúde aqui. O sistema está em crise. Então, assim, tem fraude, o preço é absurdo, as pessoas vão para colocar um band-aid num machucado, sai com uma conta de $5 mil do hospital. Tanto é que é um dos meus medos pessoais, assim, de, tipo, me machucar, sofrer um acidente, alguma coisa, e ir para o hospital. É até um motivo de ansiedade, assim, tipo, ai, meu Deus, aqui as pessoas, elas ficam preocupadas num nível quando elas estão sentindo que elas estão ficando doentes, porque é um medo de sair com uma conta que você não pode pagar, entendeu? E você vai sair com uma conta que você não pode pagar, porque as pessoas que podem pagar essas contas, elas têm plano de saúde. Essa é uma das grandes questões do Biden também. Ele quer trazer um sistema público de saúde, ele não quer deixar tudo privatizado, entendeu? É um plano bastante bonito no papel, mas
os republicanos, inclusive, criticam muito essa ideia dele, né? Tomando essa fala aí sobre os democratas. No começo das campanhas, quem saiu como eu acho que nem foi no começo das campanhas, acho que nem tinha começado as campanhas, quem saiu foi o Sanders. Eu não entendi até agora por que ele desistiu no meio. Você sabe qual que foi o contexto, o que rolou? Então, na verdade, eles têm falado bastante que a Kamala Harris, que é a vice-presidente dele, vai meio que governar, né? Que ele foi simplesmente por ele ser homem, branco, hétero, ele foi a imagem da campanha. Então, as pessoas falam que quem vai governar, no caso, é a Kamala Harris, que ela que foi a grande mente por trás de toda essa candidatura, de toda a campanha dele. Ainda falando do Sanders, eu havia ouvido comentários assim na internet, mas de pessoas brasileiras mesmo, que ele foi retirado desse posto de concorrer a presidente porque ele era mais radical que o Biden, assim, na questão de ser menos direita e pender um pouco mais para a esquerda. E daí o pessoal pensou, isso vai ser muito agressivo e a gente não vai conseguir os votos que a gente quer para combater os republicanos. Existe um conflito interno entre os democratas, que é justamente esse lado mais esquerdista, porque eles são leftish aqui, mas esse termo é pejorativo no Brasil, né? As pessoas podem entender errado. Mas existe um lado um pouco mais de esquerda dentro do próprio Partido dos Democratas e esse lado direita não tão extrema, entendeu? É exatamente isso que você falou. Se eles tivessem proposto a campanha com o Sanders sendo o candidato, eu acredito que eles não alcançariam a quantidade de votos que eles alcançaram, né, tendo lançado o Biden como o candidato dos democratas. Eu tinha uma pergunta aqui que eu esqueci de te falar, que é a questão do mandato do Trump não ter sido renovado. Como que isso é visto aí? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se um presidente dura só 4 anos, é meio vergonhoso. O objetivo é durar os 8 anos. Se não dura, alguma coisa errada aconteceu. E daí, como é que eles estão vendo essa questão aí com o Trump? Tipo, foi um fracasso? Ou é ok, isso acontece? Não, porque eu não sei, eu acho que os últimos 4 mandatos, se eu não me engano, dos últimos presidentes, perdurou por 8 anos. As pessoas criticam bastante, elas falam, resultado do governo dele, da forma como ele lidou com a administração dele, e ele nunca teve cuidado, ele nunca foi maleável na fala dele, ele não era diplomático, entendeu? Ele não falava para as grandes massas, ele falava, tipo, para os eleitores dele. Tipo, parece que virou uma febre nos últimos anos, né? Esses governantes de direita e totalmente... parece até, tipo, eles são caricatos, né? Tipo, como se fosse cômico mesmo. E eles são sem limite. O Trump, o Bolsonaro, o Boris da Inglaterra, eles têm todas essas mesmas características. E é estranho que as pessoas estão elegendo pessoas assim. Sim. Mas agora... É chocante, na verdade, né? Agora com essa queda do Trump, eu acho que as coisas voltam ao normal. Ou não, vamos ver. Rollcast. Viajar al mundo. Travel the World. Viaje o mundo direto da sua casa.